né? Vamos lá. Vou ler na versão NVI para ficar mais claro. Começa assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então já vamos parar aqui nesse primeiro versículo para falar. Nós já falamos ontem, né? Um pouco, ontem ou antes de ontem, não foi antes de ontem, né? Sobre a mulher virtuosa. E aqui novamente a Bíblia está falando sobre a mulher, da mulher sábia versus a mulher tola, né? Ou a insensata. Quando eu fui estudar, eu vi que o literal disso aí é: a sabedoria de uma mulher edifica sua casa. E aí, a gente precisa entender que para Deus existe um propósito específico para a mulher dentro da sua casa e dentro do seu lar. A gente vive num tempo, né? Oi, Eli, bom dia. A gente vive num tempo em que nós mulheres conquistamos muitas coisas. E isso é muito legal, né? Existe também, nós sabemos, a necessidade que muitas famílias têm hoje que as mulheres complementem a renda da sua casa. Isso também não é errado. Porém, além de tudo isso, Deus tem um ministério específico, né? Um propósito específico com nós mulheres, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Por mais que a gente alcance tudo que a gente pode alcançar lá fora, mas o que Deus requer de nós dentro da nossa casa é um propósito específico, e é esse, né? Que nós, como mulheres, tomemos esse papel de edificadoras da nossa casa. Que é edificar um lar? Se a gente for ver lá, né, o significado da palavra edificar, é literalmente levantar do chão, né? Construir, pegar algo do zero e levantar. E cabe a gente, né, por Deus, esse papel de pegar e elevar a nossa casa, construir a nossa casa, né? Levantar a nossa casa. É isso que Deus requer de nós como mulheres dentro do nosso lar. Por isso que muitas vezes você já deve ter ouvido, e é a verdade, que o nosso primeiro ministério ele começa em casa. Que isso também, quando a gente fala para mulheres da igreja, é importante, porque quando fala em ministério, a gente pensa em muitas coisas, né? Em sair para pregar, né? Em mulheres que estão aí fazendo a diferença, levando a palavra de Deus, e isso também é muito bom, mas o nosso primeiro ministério não começa lá fora. Lá fora é um resultado, né? Mas ela começa dentro da nossa casa. E Deus deu esse propósito específico para nós mulheres. A mulher tem esse poder de levantar a sua casa, né? De elevar a sua casa, de construir a sua casa, ou também de derrubar. É interessante, e nós já falamos um pouquinho sobre isso, que a presença da mulher, né, o poder que a mulher tem nessa função é tão verdadeiro e tão importante que, dependendo até mesmo do estado emocional, né, da saúde emocional de uma mulher, a gente vê isso se refletindo dentro da sua casa. A mulher é como se fosse um pilar de sustentação dentro da sua casa. E ninguém pode tomar essa posição no nosso lugar. Eu lembro de uma vez, há um bom tempo de anos, eu estava morando em outra cidade e eu tinha uma diarista. E ela já estava lá algumas semanas, ela ia toda semana na minha casa, se eu não me engano, ou 2 vezes na semana, eu não lembro agora. E certo dia eu estava passando pela minha casa e quando eu abri uma porta, na verdade era a porta de entrada da minha casa, por dentro ali do batente da porta, eu vi que estava muito sujo, muito preto, muita poeira grudada. E quando eu olhei aquilo, eu tive uma revolta no meu coração, porque eu falei assim, nossa,
Mas que mulher irresponsável, né? Eu pensando na diarista. Poxa, eu tô pagando a ela. Não sei se dá para aumentar o som. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Nossa, ou tenta aumentar o volume aí do seu, que de repente pode ser. Nossa, eu tô pagando essa mulher para ela limpar a casa, ela só precisa limpar e não é possível que ela não tenha visto esse batente aqui imundo. Que coisa! Eu comecei a pensar mal, né, da mulher, na minha ira, no meu, nessa coisa de tentar culpar o outro. E foi muito, muito interessante porque na mesma hora o Espírito Santo falou bem claramente no meu coração. E ele falou assim no meu coração, ninguém pode amar mais a sua casa do que você mesma. Na hora, assim. E aí, quando eu ouvi aquela voz no meu coração, eu me calei, né, na minha vergonha ali na hora, e eu confirmei a verdade, Deus. Eu estava falhando porque ninguém pode ter mais amor pela minha casa do que eu mesma. Ninguém pode amar mais a minha família do que eu mesma. Ninguém pode mais cuidar dos meus filhos melhor do que eu mesma. Ninguém pode mais amar o meu esposo mais do que eu mesma. Porque a hora que alguém amar a minha casa mais do que eu, que alguém amar os meus filhos mais do que eu, que alguém amar o meu esposo mais do que eu, se eu me pegar nessa situação é porque eu já estou perdendo a minha família, né? Eu já perdi o controle da minha casa, eu já me tornei essa mulher aqui que derruba a casa com as próprias mãos. Porque essa responsabilidade é nossa. Se nós, né, entramos, né, num relacionamento, num casamento, formamos um lar, ninguém pode amar mais a nossa casa, amar mais os nossos do que nós mesmas. E como uma mulher demonstra, isso é um privilégio que está falando aqui, né, a Paula. E como que a gente demonstra esse amor esse cuidado dentro da nossa casa? Já acabei de falar aqui, o cuidado é essencial, né? Não tem aquela frase que todo mundo fala, quem ama, cuida? Não é? Vocês já ouviram essa frase? Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E quem ama, cuida. Quando nós temos o amor, né, pela nossa família, pela nossa casa, nós cuidamos, né, dos nossos. Né? Nós manifestamos o amor, é algo muito interessante, porque o amor falado, o amor enquanto é somente falado, ele pode agradar, né, por um certo momento. Porém, se ele não vier com atitudes, esse amor não é sentido. O amor, não é verdade? Quando você é mais novinha e não sei o que, e o rapaz, né, o menino fala que te ama, e você fala, não, eu quero uma prova que você me ama, né? Porque o amor, ele é manifesto em atitudes. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou, né? Manifestou a sua atitude de amor pelo mundo, enviou o seu filho amado. Então, quando a gente ama, a gente demonstra isso. Não podemos terceirizar o amor da nossa casa. Por mais, e isso é fundamental a gente falar aqui, né? Eu não estou falando, agora você dispensa todas as suas, né, as suas diaristas, dispensa o pessoal que trabalha dentro da sua casa. Eu não estou falando isso. Se você, né, se Deus permitiu que você prosperasse, se a esse ponto, glórias a Ele por isso e desfrute. Mas essa posição de cuidado da sua casa, da sua família, dos seus, pertence a você. Ninguém pode roubar e tirar esse lugar. A pastora Elisete fala, né, ela tem falado muito que nós somos guardiãs da nossa casa, e nós somos mesmo. Ontem eu vi um post de uma menina e ela falando sobre alguns pensamentos difundidos pelo feminismo, né, pelo movimento feminista, esse movimento mais feminazi que a gente vê hoje, né? E um dos pilares delas é justamente atacar essa posição de cuidado da mulher, dizendo que esse cuidado é como se fosse um menosprezo à mulher, porque afinal
A mulher trabalha dentro de casa e ninguém vê, né? Porque o trabalho doméstico é um trabalho não remunerado, não é valorizado, né? Porque as pessoas não valorizam, a mulher tá ali, e falando assim das que ficam mais dentro de casa, né? A mulher tá ali dentro de casa e ninguém valoriza. Esse papel de cuidado não deve ser um papel só da mulher, tem que ser dividido entre a mulher e o homem. E não. Esse pensamento feminista é errado, é contrário à palavra de Deus e está sendo difundido para as nossas filhas, tá? Dentro das escolas, para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, para as nossas netas, né? Está sendo difundido na televisão, nos programas para jovens, malhação, né? Essas coisas que às vezes só eles assistem, só eles têm acesso e a gente não. E isso é contrário à palavra de Deus, e isso está fazendo também, porque o mundo, né, o sistema que a gente vive hoje, ele justamente quer tirar todos os princípios, né, cristãos, né, atacando assim diretamente as famílias, porque a família, né, é a base da sociedade, para que essas famílias sejam destruídas para o que eles querem fazer no futuro. Né? Um mundo sem princípios, sem valores, sem regras. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E a gente precisa, como mulheres, passar para essa é um modelo que inverte valores. E é isso mesmo. E a gente precisa ter o cuidado de mostrar isso, principalmente nós que temos meninas, né, filhas em casa, mas também mostrar para os meninos, né, o valor da mulher dentro da sua casa, e isso também ele vai sentir através do seu cuidado, para que eles entendam o papel, né, o nosso papel, e que de nenhuma maneira é um papel vergonhoso. Desde quando amar a sua casa é um papel vergonhoso. Por mais que o trabalho dentro do lar, digamos assim, não é um trabalho remunerado financeiramente, mas a sensação que você tem, né, de ver as coisas acontecendo, de ver os seus filhos crescendo, desenvolvendo, de ver a sua família, né, bem encaminhada, isso também não tem preço que pague. Então é muita inversão de valores mesmo, porque tem coisas que podem trazer algo financeiro, mas tem coisas que têm valores que ninguém pode pagar. E o valor de uma mulher presente, não só fisicamente, mas presente, envolvida. Por isso que eu tô falando que você não precisa deixar de sair para trabalhar, para fazer suas coisas, mas você tá ali, né? Para você estar ali, para você estar presente, para você mostrar para os seus que você tem cuidado, que você os ama, memória afetiva, né? E lá em Tito 2, por isso que eu tô falando isso para vocês, Tito, deixa eu abrir aqui, porque tem horas que Tito some da Bíblia. Opa. Tito 2, 3. Abre lá se você tiver com a sua Bíblia aí. Esse papel do cuidado da sua casa, a gente não pode nem dividir quando o feminismo fala que esse papel tem que ser dividido entre o homem e a mulher, fica muito pesado, porque o homem, ele tem outras atribuições também. E ele não tem capacidade de fazer algumas coisas como a mulher. Isso é muito bem dividido, né, por Deus, para o homem e para a mulher. O problema é que o mundo foi modificando, o mundo foi falando as coisas e nós vamos aceitando. E daqui a pouco essas mentiras, que são o quê?
os sofismas, mentiras que parecem verdades, elas vão parecendo verdade, e na verdade elas não são. Né? Eu vi aqui um comentário. Contribuímos dentro de casa, apoiando-os todo, cuidando. A mulher de Provérbios 31, ela trabalhava fora, isso mesmo, a mulher de Provérbios 31, ela também trabalhava. Mas tinha o prazer de cuidar de tudo, mesmo tendo servas para isso. Ela tinha muitos empregados, isso mesmo. Ela não deixa só para a serva fazer porque ela amava sua família e seu lar. O homem nos ajuda, mas a responsabilidade é nossa, é isso mesmo. Tito 2, 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas aqui as mais experientes, as mulheres casadas, tá bom? A serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes, capazes, lembra de Rail? Lembra da virtuosa? Serem capazes de ensinar o que é bom. Versículo 4. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens. Então, olha só. Eu e você, que a gente já está experimentada, né? Há muito tempo, né? Na palavra de Deus, dentro da igreja, né? Que você já tem um grau de maturidade, né? Você já é casada, você já tem filhos. Não pense que só a gente está na igreja exime a gente, né? Nós temos algumas responsabilidades. Nós temos uma responsabilidade com a próxima geração de meninas. Nós temos a responsabilidade com a próxima geração delas, porque elas estão nos observando. Elas estão observando o nosso comportamento, elas estão observando como a gente está se vestindo, elas estão observando como a gente age dentro de casa, elas estão observando como a gente age fora de casa. Elas procuram modelos, não só os pais, mas elas procuram modelos em quem elas possam se referenciar. Elas procuram referências o tempo todo. E aí o que se apresenta de referência para essas meninas hoje em dia? Quais são as referências fortes dessas meninas hoje em dia, dessas moças, dessas meninas, dessas jovens? Vocês já pararam para observar, se você tem filha, quais têm sido as referências delas? E olha quanta coisa podre que a gente está vendo fora, né? Que estão se levantando como referência para essa geração de moças e meninas. E olha o perigo que nós estamos correndo para que a próxima geração de mulheres, né? A próxima geração de mulheres que vem depois de nós, que elas podem se tornar ou não. Eu creio, né? Eu creio e eu desejo que a próxima geração de mulheres seja muito melhor do que nós. Seja muito melhor do que nós fomos e que nós podemos ser hoje. Mas como que a gente pode fazer ou ajudar? A gente pode influenciar nisso. Você tem uma sua esfera de influência, né? Seja com as suas filhas, seja com sobrinhas, seja com as suas noras, como eu vi aqui, seja com meninas que de repente você tem contato dentro da igreja. Você pode fazer a sua parte. E aí, olha, orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Ou seja, ensinar essas moças mais jovens a serem mulheres cheias de sabedoria, a entenderem o seu papel principal, que é amar, né, a sua casa, seu marido e seus filhos. De tudo que a gente vai fazer, de tudo que a gente pode realizar, né? Acho que a primeira coisa que Deus vai estar olhando, não é nem as nossas realizações, mas o que eu te dei na mão, você está cuidando, você está amando, né? Você está demonstrando seu amor, você está dando a eles o ambiente que eles precisam para se sentirem amados, seguros, sabe? De você estar formando filhos, né?
Meninos e meninas que saem de casa e se sentem seguros porque são amados, porque são cuidados, que sabem que a hora que voltarem sentirão aquele ambiente, né, aquela esfera dentro da sua casa, porque ali tem uma mulher, sabe, pronta, edificadora do seu lar. A amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, a serem sábias, a serem puras, a estarem ocupadas em casa. Ou seja, falar para elas tudo isso que a gente está falando aqui. Ensinar para elas o valor que tem, né, de uma mulher que sabe cuidar da sua casa. A serem bondosas e sujeitas, submissas a seu marido, a fim de quê? A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então hoje, por mais que eu tenha lido muitos versículos e eu estava até agora, antes da gente começar, numa luta aqui travada, porque eu queria falar sobre vários versículos, mas eu só consegui... Agora eu entendi por que eu olhei, eu li, eu reli e nada vinha, mas porque a gente precisava falar sobre esse assunto. Por quê? Porque eu e você, a gente tem essa responsabilidade, sabe? Não só de edificar a nossa casa, porque isso a gente já consegue compreender muito melhor, né? Até por causa de tudo que a gente tem falado aqui. Mas que Deus também, peça a Deus sabedoria. Tiago 1,5 diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus que a dá livremente de bom grado. Ou seja, Deus tem prazer em dar sabedoria para alguém, né? E peça sem duvidar, peça com fé. Que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria para que a gente seja essa mulher dentro do nosso lar, né? A sabedoria que a gente precisa, né? No falar, no agir, no cuidar, no nosso dia a dia. E sabedoria também para sermos essa mulher aqui, essas mulheres de Tito 2, né? Que vão influenciar as mais novas a serem também essas mulheres sábias. Que nós possamos ser mulheres formadoras de outras mulheres. Olha que responsabilidade, né? Porque assim também a gente não está deixando só riqueza nesse mundo, mas a gente está deixando legado, né? O legado de você ter sido referência e uma boa referência, porque de má referência, gente, o mundo tá cheio. É só elas irem para a escola que tá cheio de má referência. Você lembra da sua época de escola? Imagina hoje como é que tá muito pior, né? É só elas ligarem o celular e tá cheio de má referência. Então que Deus possa levantar aqui nesse meio que nós estamos hoje, dentro desse grupo que tem assistido, dentre as pessoas que estão assistindo, levantar mulheres referência para essas meninas que estão vindo depois de nós. Eu vi uma palavra da Camila Barros, da pastora Camila Barros. É uma coisa que eu converso com meu marido e a gente partilha da mesma ideia. A gente precisa entender, ler, né, os tempos que nós vivemos, fazer a leitura correta dos tempos que nós vivemos. E a nossa geração, eu estou falando da minha geração, de nós aqui entre 25, 30, na verdade, 30, 45, essa geração mais velha, né? Entre os 30, 45, 50, nós somos uma geração de transição. Existiram homens e mulheres, você lembra, você que foi criada dentro da igreja, grandes homens e mulheres de Deus, sabe que nós temos uma reverência, homens sábios, mulheres sábias, homens santos, homens e mulheres, sabe, que fizeram história na igreja, vieram antes de nós e deixaram o seu legado. E aí veio a nossa geração, que foi uma geração que ficou assim mais, né, num patamar mais equilibrado, talvez numa acomodação, digamos assim.
Porém, agora tem se levantado uma geração mais nova que a nossa, que já está fazendo, né? Que já está se levantando. Eles são mais novos, mas eles já estão sendo aí, já estão despontando, tá tudo acontecendo muito rápido. Porém, se eles não tiverem base, se eles não tiverem princípios, se eles não tiverem valores, se eles não forem ensinados, se eles não forem formados, porque eles estão se levantando na maior boa vontade. Mas só boa vontade não faz o reino se mover. A gente precisa estar balizado, a gente precisa estar formado, a gente precisa ter conhecimento da palavra de Deus. E de quem está a responsabilidade de passar esse bastão dessa geração que a gente veio para essa geração que está se levantando? Somos nós. E nós não podemos nos tirar, nos redimir, nos afastar dessa responsabilidade. Nós somos a base para essa geração que está se levantando. Nós temos essa missão de entregar esse bastão daqueles que vieram antes de nós para essa geração que se está se levantando, sabe? Uma geração de levantadores, uma geração de incentivadores, uma geração de ensinadores, porque elas precisam. Uma geração de referências, de espelhos para essa geração. E que nós possamos, né, hoje, nos atentar para essa responsabilidade, nos levantarmos e tomarmos esse lugar, essa posição. Sabe, a nossa vida aqui não é em vão. E eu creio que Deus tem levantado e ainda vai continuar levantando, né? A mim, a você, mulheres, nós que estamos aqui, para que nós sejamos referência para essa geração que está se levantando. Eles precisam de referências. Referências aqui, como a gente leu, de como agir. Referência para essas meninas de como elas devem ser dentro de casa. Porque nós falamos muito e nós ouvimos muito que a gente tinha que sair para conquistar, que a gente tinha que sair para se formar, que a gente tinha que estudar e muitas coisas, alcançar muitas coisas. Mas a gente também precisa falar para elas e não esconder essa responsabilidade delas. Que dentro da casa delas, a responsabilidade de amar, de cuidar, de edificar é nossa. E que ninguém pode tomar esse lugar. Muitas meninas jovens, muitas meninas moças, né, perdendo seus casamentos, perdendo seus relacionamentos porque não entenderam, né, que esta são as nossas responsabilidades e que se perderam. Então vamos aqui hoje fazer, né, um clamor nosso para que nós nos levantemos como referência, como talvez não aqui nesse grupo não vá sair assim a maior pregadora do Brasil, mas que você possa ser referência que você seja referência para uma moça, uma menina, uma filha, uma neta, uma sobrinha. Se você for referência de influenciando bem, influenciando com a palavra de Deus, influenciando através do seu exemplo. Quem sabe você não está aí influenciando uma geração inteira de meninas. Então, já no nosso finalzinho, essa foi a nossa palavra de hoje, mas você continua aí, estudando, tá bom? Esse capítulo tem muitos ensinamentos para todos nós, então você continua estudando, dá continuidade a esse estudo, porque eu só falei aqui do primeiro. Que o Espírito Santo, peça ao Espírito Santo para iluminar os olhos do seu entendimento, para que você possa aí tirar mais coisas para a sua vida e aplicar, tá bom? Vamos orar para que a gente libere. Senhor, meu Deus querido Pai, muito obrigada por esse dia, por essa palavra, porque o Espírito Santo esteve presente no nosso meio, falou tudo aquilo que a gente precisava ouvir nessa manhã. Abençoe, Senhor, te peço, o dia de cada uma, as nossas responsabilidades do nosso dia, abençoe a vida de cada uma, a família representada de cada uma aqui. Que nós possamos, Senhor, termos a sabedoria que vem de Ti, a força, a capacidade para que nós possamos ser referência para essa geração que tem se levantado.
É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, tenha um dia muito abençoado. Espero vocês amanhã. Muito obrigada pela presença, participação de vocês hoje. Vi bastante gente comentando aqui. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Até amanhã, em nome de Jesus. Beijos.